O ano era 1914. Um jovem de classe média deixa o Rio de Janeiro para entrar para a história. Sem roupas, nadando rio acima e tentando pronunciar algumas palavras na linguagem indígena, ele estabelece o primeiro contato com a aldeia, que vinha sendo massacrada. Hoje, na série Nossa História, você vai conhecer mais sobre Eduardo de Lima e Silva Herrmann, mais conhecido como pacificador de índios. Uma disputa de interesses que acabou em um dos maiores extermínios da história brasileira. Se os índios achavam que na selva havia muitos animais ferozes, passaram a conhecer um bem pior, o próprio homem. Nômades, vivendo da caça, pesca e extrativismo, se viram do lado oposto dos imigrantes europeus, que buscavam no país de terras tropicais uma nova chance de recomeçar. A companhia colonizadora e o próprio governo viam a região como um vazio demográfico a ser preenchido e os indígenas um empecilho a ser eliminado. No meio de toda esta matança, um jovem de classe média estabeleceu o primeiro contato e se tornou herói e também vilão do povo Xoklen. Agora você vai conhecer por diversas vozes quem foi Eduardo de Lima e Silva Herrmann. Tinha na cabeça dele que ele estaria lutando por uma grande causa civilizatória. Ele era um romântico, né? A presença desse Eduardo, que quando ele era vivo é marcante, depois de morto é marcante. Ele salvou os índios do genocídio, mas contribuiu para o etnocídio. Estamos no município de São José, litoral de Santa Catarina. O bisneto Rafael guarda um acervo com fotos, documentos e objetos. Eduardo nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O pai era militar na Áustria, instrutor de artilharia, e veio para o Brasil a serviço da Marinha Brasileira. E a mãe era prima em segundo grau do Duque de Caxias. E Eduardo, muito aventureiro, ele não queria seguir carreira militar, né? Então ele ingressa no Serviço de Proteção aos Índios, né, que era um órgão criado pelo Marechal Rondon para que os indígenas fossem, digamos assim, retirados das matas, né, aldeados e que se começasse um processo de integração regional. Então Eduardo primeiramente foi para Mato Grosso, mas a questão indígena em Santa Catarina era mais urgente, porque tinha muito confronto com colonos alemães e italianos. Para entender mais sobre esta história, nós precisamos voltar no tempo, para o fim dos anos de 1800. Toda esta região aqui pertencia à sociedade colonizadora hanseática. Com a chegada dos primeiros imigrantes que compravam as terras, foi um conflito sangrento. As terras do interior do estado se tornavam as mais baratas, o que fazia os imigrantes se embrenharem mata dentro e iniciar as propriedades em locais com poucas condições. O que não imaginavam é que enfrentariam uma dificuldade maior, contato com o que chamavam de selvagens. O fato é que eram realidades e linguagens completamente diferentes e não havia entendimento. O estado de Santa Catarina e a própria sociedade colonizadora contratou, em muitos momentos, matadores chamados bugreiros, que vinham para matar os índios, dizimar com os índios, porque os imigrantes que chegaram não tinham sossego na sua terra, que nem era sua, era dos índios, porque consideravam que ele era contra o progresso. Os indígenas eram nômades. Eles foram sendo, ao longo da imigração, do processo de colonização, eles foram sendo acuados de Itajaí até no Vale Norte. Nem os colonos e muito menos os índios imaginavam a tragédia que iria se tornar no futuro breve. Eram imigrantes invadindo a terra particular, a terra dos índios, que eles habitavam aqui há muito tempo antes da chegada do homem branco, vamos dizer, do europeu, dos portugueses, dos alemães. E eles se sentiram ameaçados dentro do próprio território. O que eles acabam fazendo? Expulsando, matando imigrantes, mataram imigrantes. E, em contrapartida, os imigrantes, então, junto com o governo do estado e com a sociedade colonizadora,
contratam os bugreiros. Entre os personagens mais famosos desta história está Martinho Bugreiro, que dizia que matar um índio era igual cortar uma bananeira. Dos 3 grupos indígenas que viviam no estado, um deles foi completamente exterminado pelos bugreiros. E como as mãos estavam sujas de sangue e houve uma manifestação na Alemanha contra a matança que estava acontecendo aqui, foi decidido então, junto com o governo do estado, estabelecer um local da colonizadora asiática, dessa terra, que a sociedade colonizadora adquiriu do governo do estado, para ali confinar, vamos dizer assim, os índios Xoklen na época. Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio em 1910, vários funcionários foram enviados ao estado para tentar contato com os índios, inclusive religiosos, mas sem sucesso. Eduardo Herrmann foi contratado primeiro como auxiliar de fotografia, mas aos 17 anos de idade acabou sendo designado para a tarefa. Um fato importante neste processo foi a existência de um dicionário alemão Xoklen, que foi escrito pelo Dr. Hugo Gensch, médico alemão residente em Blumenau. A história desse médico é muito interessante, né, que ele adotou uma menina indígena, a Maria Coricrã, que foi capturada pelos bugreiros. Eduardo então teve acesso a essa monografia do Dr. Gensch. O primeiro contato aconteceu no dia 22 de setembro de 1914, quando Eduardo se apresentou seminu, apenas com um facão e pronunciando palavras em Xoklen. Tirou a camisa e gritou várias palavras na língua Xoklen, né? Tentaram alvejá-lo com flechas, né? Mas não atingiram, tal. E ele grita mais uma vez e se aproxima. E os índios ficam recuados e falam que ele tinha uma arma de fogo. Daí ele explica, não é uma arma de fogo, é um presente, eu quero vos dar. Então ele tira um facão e dá para o chefe indígena. Então, o Eduardo, todo despido, se mostrou vulnerável ou iguais a eles, né? Sem roupa, para ter um primeiro contato e ter a confiança. Eduardo só voltou às colônias 1 ano e 9 meses depois, após exaustivos testes de força, resistência e de confiança. Aprovado, recebeu dos indígenas até o apelido de Catangara, nome de uma árvore de madeira elástica e resistente, e convenceu os indígenas que, para sua segurança, deveriam ficar confinados na reserva. Plínio Moser, ele tem uns escritos, e já foi criado um livro, né? Ele conta que Eduardo foi atrás de Martim Bugreiro e deu uma intima, né, digamos assim, né? Falou, se eu te ver mais uma vez aqui, se tu matar mais um índio, eu vou atrás de ti até no inferno. Então, a partir dali, não há mais registros de ataques aos índios, né? A aldeia indígena fica entre os municípios de José Boatê e Vitor Meireles, na região do Alto Vale do Itajaí. Pegamos a trilha com os descendentes da população Xoklen em direção às ruínas da casa de Eduardo Herrmann. Falar do pacificador de índios é um assunto que divide opiniões. Seu Aniel Priprá, um dos anciões da aldeia, tem 63 anos e diz que conheceu Eduardo. Filhos e netos, acadêmico, universitário. Então isso é um lado bom que ele fez para nós, mas fez que a comunidade indígena trabalhasse para ele como escravo. Isso é a parte ruim dele que ele fez com a comunidade indígena. Se fôssemos comparar o sistema da aldeia na época com o município, neste lugar funcionava o que seria a prefeitura. A sede da morada de Eduardo tinha a casa, que hoje não existe mais, e esta construção, que até lembra uma igreja, e funcionava de escritório. Era daqui que o pacificador gerenciava toda a questão indígena e se comunicava de forma frequente com estudiosos e autoridades dentro e fora do país. Era poliglota, entre elas 3 linguagens indígenas, Xoklen, Caigangue e Guarani. Um estudioso de botânica, de medicina, então ele tinha um papel meio que, digamos, que um faz tudo, né? No caso ali, a ordem era ensiná-los a praticar agricultura. Essa é a ideia, praticar agricultura e que tivessem condições de se autossustentar, que não precisasse mais do Estado, né? No caso do Serviço de Proteção aos Índios. Estas fotos antigas do arquivo pessoal do Eduardo mostram uma agricultura em expansão na aldeia.
Crianças em uniformes em dias de escola, adultos com implementos agrícolas na produção das mais diversas atividades. Destaque para o arroz, milho, mandioca. A aldeia indígena aos poucos foi parecendo com a forma de vida levada pelos imigrantes. A comunidade chegou a se tornar autossuficiente na década de 40. Então, quando eu era pequeno, aqui, eu vim com meu pai um dia, eu vi esse tal de Eduardo, conheci ele, mandava a mulher dele atender primeiro. Quem era? Quem que está aí? Daí contava para ele quem era. O que você quer? Ia lá contar para ele. Aí depois de tudo contado, aí ele atendia. Alguns registros mostram inclusive um Eduardo violento, que estaria por trás da morte de um índio, Basílio Priprá, em 1954. O ancião da aldeia conta que o indígena teria denunciado o trabalho escravo no Rio de Janeiro. O comandante de lá fez um ofício para ele. Ele trouxe para ele aqui, intimando ele para ele comparecer lá. Quando ele veio, ele trouxe para ele aqui, ele recebeu e mandou as seguranças dele matar ele. E eles mataram ele, esse tal de Basílio. Bem ali no bueiro, ele foi correndo, viu que ele estava atrás dele, ele correu na frente, atiraram ele. E ele entrou naquele bueiro e acabaram de matar ele. O pacificador ficou preso por 2 anos e foi julgado inocente em 1957. Mesmo assim, não voltou mais para o posto. E um dos motivos, segundo os registros históricos, foi ter desanimado com a não criação de uma política para os indígenas. Chegou a quase passar fome por ter dificuldades de receber a aposentadoria, que veio só nos últimos anos de vida. Faleceu em Ibirama por problemas no coração em 1976, mas não sem antes deixar registrada toda a trajetória. Herói ou vilão, talvez nem o próprio Eduardo poderia dar esta resposta. No fim da vida, ele se disse arrependido pelo que fez. Sim, ele conta, se eu soubesse que eles terminariam assim, eu preferia ter deixado eles, pelo menos eles estariam com armas em mão, se defendendo dos bugreiros, né? Ele coloca que pacificar os índios foi o crime dos crimes. Nem ele não gostou dessa história, que ele vai se dar conta na velhice. Então temos que pensar que se não fosse o Eduardo também que tivesse vindo, porque vieram outros antes deles, que também não deu certo, que ele também salvou esse grupo indígena. Centenas de memórias dos povos indígenas e dos relatos da época tentam traçar quem foi Eduardo. O que é fato é que um jovem sozinho conseguiu parar o maior genocídio da história de Santa Catarina. A trilha que leva até a casa do Eduardo é uma das formas dos Xoclen manterem viva a história. A construção da barragem norte hoje torna toda esta área alagável e uma das maiores bandeiras da aldeia é ter o que consideram de direito. O que precisa nesse momento é devolver a dignidade para os indígenas e devolver a eles as terras que foram demarcadas na época que o Eduardo e a sociedade colonizadora indicaram para eles ficar. O Eduardo iria querer também, por ter se dado conta do prejuízo que a colonização e os imigrantes trouxeram para a cultura tão sui generis como é os índios Xoclen.